Então, olha o que ele diz que a gente deve pedir na oração: habitar na casa do Senhor todos os dias da vida, para contemplar suas delícias e meditar no seu templo. Isso confirma o que ele disse anteriormente, né? Que a gente só vai poder vivenciar isso após a nossa morte. Então, nós devemos pedir na oração, olha uma dica que ele já dá aqui pra gente. Nas nossas orações não podem faltar isso. Senhor, eu quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar suas delícias e meditar no seu templo. Eu quero viver eternamente na tua presença. Esse é um pedido que deve existir em todas as nossas orações. Jesus mesmo nos ensinou a orar. Jesus mesmo nos deu sinais de como nós devemos orar. Ele nos deu sinais da oração perfeita, né? E ele nos alerta a não ficar multiplicando as palavras, mas rogar a quem nos conhece o que nos é necessário antes que a gente venha pedir. O Senhor, que é justo e misericordioso juiz, ele vai nos escutar se orarmos sem interrupção. Quando Santo Agostinho fala orar sem interrupção, ele não quer dizer orar sem parar. Ele vai explicar isso, né? Orar sem interrupção, haja vista, nenhum juiz injusto vai resistir à insistência contínua de uma viúva e com bondade nos atenderá aquele que não dorme. Então, assim, lembra daquela passagem que a pessoa recebe um amigo, não tem nada para oferecer, vai na casa do vizinho e bate ali: eu estou dormindo. E ele vai continuar batendo até que o seu vizinho vá, levante e o atenda, né? Dê os pães para que ele possa alimentar a pessoa que veio lhe visitar. Então, da mesma maneira, ele coloca aqui que Deus, ele é bondoso. Então, ele não vai nos negar aquilo que nós continuamente, ininterruptamente, o pedimos. Porque ele não dorme nunca. Marcelo, eu queria que tu fizesse uma leitura, pode ser? Livro de Lucas. Desculpa, era para eu ter pedido antes. Mas Lucas, capítulo 11. Sim. Versículo de 9 a 13. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Se alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Perfeito. Muitos de nós já ouvimos muitas vezes essa palavra, né? Santo Agostinho, assim, para mim, fez uma reflexão perfeita a respeito dessa passagem. Nessa passagem de Lucas, ele faz a seguinte reflexão. Ele diz que nessa passagem se refere às 3 virtudes. Alguém pode dizer quais são as 3 virtudes? Fé, esperança e caridade. Perfeito. Então, no que se refere à fé, essa palavra nos apresenta o símbolo do peixe. Então, a fé está sendo simbolizada pelo peixe, que vai nos lembrar, nos remeter à água do batismo. E também através do peixe,
nos lembra que devemos nos manter íntegro nas atribulações, nas flutuações do século, em todos os perigos iminentes da nossa vida. E o oposto do peixe é a serpente. E essa serpente, para destruir a nossa fé, ela vai envenenar e tentar negar essa fé. Com relação à esperança, nessa palavra, Santo Agostinho diz que a esperança está simbolizada pelo ovo. O ovo que pressupõe o pintinho, que ainda ali não existe, mas não se vê, mas ele é esperado e nos impede de olhar para trás. E o oposto do ovo é o quê? O escorpião. E o escorpião tem o seu aguilhão na parte de trás. Então, ele nos alerta que não devemos olhar para trás, mesmo que algo esteja chamando a atenção, como o aguilhão do escorpião. Em relação à caridade, nessa palavra, ela está simbolizada pelo pão. E o pão que se supera na utilidade em relação aos outros alimentos, aos demais alimentos. E ao pão se opõe a pedra. E a pedra, ele enfatiza a pedra porque os corações endurecidos jamais agirão com caridade. Então, achei sensacional essa reflexão de Santo Agostinho a respeito dessa passagem.